As companheiras iniciais de luta, e principalmente por aquela nova potência que só entrou na batalha quando já se aproximava do fim e agora se impunha sobre a Europa, os Estados Unidos. Não bastasse isso, a economia não ia bem. Não ia nada bem. As perdas materiais e humanas da guerra representaram um custo alto para todo o continente, e, desde a virada do século, a Itália vivia uma lenta e dolorosa transição da economia agrária para a industrial. Após a unificação, os latifundiários, incorporando o liberalismo do tempo, haviam se tornado o núcleo central do poder no parlamento. Foram eles que mais lucraram com a formação do país, com menos fronteiras e o desaparecimento de impostos, passaram a dominar o mercado de alimentos, muitos deles antes importados. Se para a população em geral isso representou uma queda de preços, para quem vivia no campo, trabalhando em terras arrendadas, os aluguéis aumentaram. Algum ganho a monarquia produzira. Os 74% de analfabetos com mais de 6 anos em 1861 caíram e já se aproximavam dos 50% no início do século XX. 10. E o nascimento de indústrias, principalmente em Turim, Milão e Gênova, criou cidades mais relevantes, gerou novos empregos e também provocou o surgimento de sindicatos fortes. Não é à toa que o Partido Socialista Italiano era tão presente entre os trabalhadores urbanos. Num ambiente com mais leitores e mais operários, sindicatos se organizavam com facilidade. Só que a guerra quebrou a espinha dorsal dessa união. Na essência do socialismo marxista estava a ideia de que o movimento ia além de nações, de que a luta proletária era de toda a classe, independentemente da pátria. Quando uns, movidos pela luta, se tornaram nacionalistas e outros seguiram onde sempre estiveram, a primeira cisão se fez. A brutalidade do conflito armado sedimentou emocionalmente as decisões tomadas. E a tática prussiana de estimular o socialismo internacionalista nos territórios inimigos acirrou a cisão. Politicamente, o país sempre fora instável. Como apenas 10% da população votava, era natural o domínio do liberalismo latifundiário. Não significa que houvesse equilíbrio, e a média histórica diz muito. Cada governo, cada gabinete formado naquele parlamentarismo, durou em média 18 meses, 11, desde a primeira legislatura, formada em 1871. Se os políticos optaram pela guerra também na fé de que após o armistício viria um novo ressurgimento, um novo boom econômico como aquele pós-unificação, viram sua ilusão frustrada. E assim, discretamente, começou a se formar um novo tipo de insatisfação política nas ruas. Uma insatisfação que contaminou uma gente com educação superior, jornalistas, advogados, professores porém empobrecida. 12. Não pertencia à massa, tampouco à elite. Eles consideravam a elite política medíocre, por ter sido incapaz de evitar a crise econômica e social que se instalara, e temiam, como muitos na Europa, que a instabilidade ainda maior que se impusera sobre a Itália levasse a uma revolução comunista como a russa. Entre 1918 e 1920, a sombra daquela revolução que parecia ter vindo do nada e que depusera toda a estrutura de uma nação fazia parte dos pesadelos de muitos. Juntem-se ao caldeirão social ainda todos os homens e rapazes que voltavam do front para suas famílias. Haviam testemunhado os horrores inimagináveis daquela guerra simultaneamente bárbara e moderna. Haviam vivido anos tendo por base emocional a camaradagem que companheiros de regimento desenvolvem, baseada em hierarquia, disciplina, lealdade, no medo profundo e íntimo compartilhado. Assim como o testemunho de atos de bravura que geravam em todos admiração e, às vezes, sincera gratidão. Voltavam para lidar com a pobreza e o desespero da busca por empregos inexistentes ou precários. Essa foi a Itália que os veteranos encontraram. A elite de latifundiários e industriais tinha controle da política, mas nada conseguia fazer, tampouco sabia por onde seguir. Os líderes de trabalhadores formados pelo sindicalismo haviam se dividido entre nacionalistas e socialistas e, outrora amigos, viam-se, então, com mútua desconfiança. Entre os socialistas alguns queriam acelerar a revolução, outros buscavam estabilizar a política. Havia uma classe média culta e pobre que via na Rússia seu pesadelo e perder a esperança na democracia parlamentar. E havia eles, ressentidos, nostálgicos da camaradagem que tiveram em campo de batalha. Quando o poeta Gabriele D'Annunzio juntou uns tantos desses veteranos e partiu para Fiume, estava apenas acendendo o pavio de uma bomba já armada. Embora a maior parte da população falasse italiano, a cidade de Fiume estava sob o jugo da dinastia Habsburgo desde 1466, quando o Império Austro-Húngaro se dissolveu após a guerra. Ficava na península da Istria, que os italianos reivindicavam, quase do outro lado de Veneza, com o mar Adriático e a ponta de Trieste a separando. Quando já estava claro que o presidente americano Woodrow Wilson forçava a criação de um novo país, a Iugoslávia, e que a Istria faria parte dele, D'Annunzio reuniu um grupo de aproximadamente 2.000 soldados veteranos, atravessou o Mar Estreito e, de Fiume, expulsou as tropas norte-americanas, francesas e britânicas que guardavam a cidade. Assumiu seu poder e foi recebido, pela parte italiana da população local, com festa. O plano era que, tomado militarmente o lugar, a Itália o anexasse unilateralmente. O governo italiano não fez nada disso, seguiria as leis e os tratados internacionais. Mas, por 15 meses, aquele poeta reacionário, saudosista da Roma Imperial, governou o Estado Livre de Fiume. Seus homens, a maioria deles arditi, a tropa de elite, reviveram a camaradagem dos tempos de guerra e criaram sua realidade particular. Fizeram, em conjunto, mais do que isso, deram forma à estética do fascismo.
Os desfiles militares ritmados, as milícias vestindo camisas negras, a saudação romana e os comícios para massas de pessoas feitos por um Duce que falava aos berros em staccato, como que ditando o ritmo dos ânimos populares, insuflando emoções e delírio. Enquanto isso, na Itália, a parcela dos socialistas que pretendia acelerar a revolução apostou numa estratégia baseada em semear o caos e agravar a crise. Greves. Greves que foram aumentando em frequência e em escopo. Greves que tanto paravam indústrias, fazendas e serviços públicos, estancando a economia, como espalhavam símbolos. Quando os socialistas venceram as eleições locais de 1919 em Bolonha e Ferrara, as duas mais importantes cidades da Emília-Romanha, uma das ricas regiões ao norte, de presto fizeram descer o pavilhão tricolor da prefeitura e lá ergueram a bandeira da foice e do martelo. Em Ferrara, chegaram a trocar o dia semanal de descanso para a segunda-feira. Anticlericais. Em meados de 1920, foi a vez dos motorneiros de bondes, em Roma, que fizeram seus carros circularem pela capital com a bandeira vermelha. Foram meses intensos aqueles entre 1919 e 1920, tanto que o período terminou batizado Bienio Rosso Bienio Vermelho. Ao todo, ocorreram 1.663 greves no primeiro ano e 1.881 no segundo. Mais de 1 milhão de operários se envolveram até o ápice. E que ápice? Em 3 de setembro de 1920, os metalúrgicos de Turim e Milão, armados, tomaram centenas de fábricas entre as duas cidades. Sua estratégia ia agora para além da greve. Queriam provar que seus conselhos fabris, os comandos sindicais dentro de cada planta, eram também capazes de gerir os negócios. Um dos principais pensadores comunistas do país, Antônio Gramsci, viu neles o embrião de soviets italianos, a base sobre a qual um futuro governo comunista poderia se erguer. Os operários não queriam apenas aumento de salários, queriam também o direito de participar da gerência das fábricas. Tendo ocupado as maiores indústrias do país, impedindo a entrada de qualquer um, hastearam as bandeiras comunistas e designaram um grupo como Guarda Vermelha, para lhes garantir proteção. Então, abriram o mercado, colocando os produtos à venda abaixo do preço de custo, para pressionar os patrões. Mais pragmático que Gramsci, o líder anarquista Enrico Malatesta percebeu ali a oportunidade de disparar de vez a revolução. Mas viu também um risco. Se permitirmos que este momento favorável passe, escreveu, pagaremos com lágrimas de sangue pelo medo que despertamos na burguesia. 13. Giovanni Giolitti acabara de voltar ao comando político da Itália. Aos 77 anos, ocupava o cargo de primeiro-ministro pela 5ª vez. A primeira havia sido no século XIX. Na lida com a medíocre máquina política nacional, não havia maior as. Jogava políticos uns contra os outros e distribuía cargos públicos a quem pudesse trazer votos localmente. Subsidiou jornalistas, advogados, e não poucas vezes foi acusado de fraudar eleições. 14. Governava ao centro, oscilando entre esquerda e direita conforme o clima popular. Mas, mesmo com todo o seu fisiologismo, era sensível, muito sensível politicamente, e percebia a gravidade da crise. Não bastasse, seu governo era de minoria. O pleito de 1919 foi o primeiro a garantir voto a todos os homens maiores de idade. Por isso, o maior partido do parlamento era justamente o socialista, que ocupava 30% da casa. Giolitti fora, porém, como sempre, capaz de costurar uma coalizão. A esquerda podia não ser unida, mas era numerosa o bastante para impedir a aprovação de qualquer lei proposta pelo governo. Seria mais um gabinete incapaz de se mover, com tamanho suficiente para se manter no poder, mas não para governar. Giolitti logo entendeu que, caso usasse a polícia, ou mesmo o exército, para desocupar as fábricas, iria piorar a situação. Provocaria uma mortandade que poderia disparar revoltas locais, abater seu gabinete e, dado o barril de pólvora que se tornara o país, derrubar até o regime. Então deixou o tempo correr e a força daqueles rebeldes arrefecer. Na 5ª semana de ocupação, chamou patrões e empregados à mesa. Vieram aumentos, salários pelos dias parados e alguma participação executiva. Parecia ser uma vitória, era de pirro. Malatesta, o anarquista, havia afinal sido profético, pagaremos com lágrimas de sangue pelo medo que despertamos na burguesia. Na noite de 23 de janeiro, em 1921, Benito Mussolini se pôs perante um público que incluía arditi veteranos da tomada de filme pelo poeta-soldado Gabriele D'Annunzio. Estou relutante em falar, disse. Fale, gritaram os homens, fale. O editor de Il Popolo d'Italia não era alto, 1,69 metros, mas tinha presença. Não usava mais o bigode de antes da guerra, e a calva avançara a ponto de recuar a linha de cabelo para além da metade da cabeça. O resto dos fios negros, ele os cultivava muito curtos e penteados para trás. Seu queixo proeminente transmitia força. Reluto em falar também porque vocês já tiveram a honra invejável de ouvir alguns dos mais belos discursos já pronunciados em italiano. 15. Referia-se aos discursos de D'Annunzio, cujo estilo já imitava. Mussolini estava prestes a substituí-lo. Pois ocorreu que naquele mesmo dia, a menos de 300 quilômetros dali, 4 caminhões cheios de homens vestindo camisas negras percorreram as ruas da pequena San Martino, um distrito de Ferrara, até parar em frente ao Sindicato de Trabalhadores Agrícolas. Fora ali, apenas um ano antes, que, após as eleições, os socialistas fizeram erguer-se na prefeitura a bandeira vermelha. Ninguém sabia, mas o Bienio Rosso ia encontrar seu fim. Aqueles homens de preto saltaram do caminhão e, rapidamente, tomaram um prédio.
Então, de cômodo em cômodo, com fúria calculada, saíram estilhaçando os móveis todos. Um dos trabalhadores esboçou reação. Sacou a faca e partiu contra o camisa negra mais próximo, mas este não teve dúvidas, dedo no gatilho, o abateu com 3 tiros. Os móveis todos foram empilhados em frente ao prédio, incendiados numa grande pira. No dia seguinte, os mesmos caminhões chegaram a Agucelo, ao lado. Repetiram tudo. Entraram no sindicato, juntaram os móveis, destruíram tudo. Dessa vez, os acompanhava à distância um grupo menor de carabinieri. Policiais. Só intervieram no fim, prenderam 14 socialistas e os acusaram de resistência armada. Incumbi-me de dar disciplina, hierarquia e responsabilidade àquelas esquadras. 16, diria depois, não sem disfarçar o orgulho, Ítalo Balbo. Um homem de vasta cabeleira negra, bigode e cavanhaque pontudo, veterano da Força Aérea, já conhecido, aos 24 anos, pelo bom humor, pelo prazer com trotes vários, pela coragem e agressividade. Acabara de assumir a secretaria do Facil de Combatimento em Ferrara. O primeiro desses núcleos foi fundado pelo próprio Mussolini, em abril de 1919. Era, de certa forma, uma desculpa para empregar algumas dezenas de arditi veteranos que não encontravam trabalho. Formalmente, os homens ofereceriam proteção ao prédio do jornal. Mas sua primeira missão foi atacar a sede do rival, o Avanti. Ao longo dos meses seguintes, em todo o centro-norte italiano, começaram a pipocar essas uniões de combate, grupos vigilantes que patrulhavam, um tanto desordenados e vestindo suas camisas negras, as ruas. Gostavam, particularmente, de enfrentar grevistas que consideravam desordeiros. Grevistas não faltavam. E, ainda assim, não eram grupos numerosos aqueles de Bolonha, Gênova ou Roma. Em agosto de 1919, havia 67 faci. Em dezembro, foram reduzidos a 31, 17, o movimento não parecia ter deslanchado. Quem pôde avançar foram os socialistas, com o discurso de que os soldados foram enganados pela burguesia e enviados a uma luta inútil. Vieram a conquista eleitoral vermelha e os 2 anos de greves. Nem Mussolini, que fora candidato, conseguiu se eleger deputado, em todo o país, 160 mil votos para os socialistas, 4.637 para os fascistas. Aos poucos, os membros de cada facil começavam a ser chamados fascistas. Personagens de um movimento nascido, ao que parecia, para fracassar. Mas aquele facil de combatimento aberto em Ferrara, em outubro de 1920, havia chegado a 300 membros em novembro. 3.000 em dezembro. Se havia uma diferença entre os outros faci e aquele, era a diferença entre o urbano e o ruralismo. Ao redor de Ferrara estavam grandes latifúndios cujos donos, apelidados agrari, enfrentavam tantas greves e piquetes quanto os industriais. Eles queriam uma solução dura, mesmo que não viesse do governo. Como também queria uma solução dura a classe média empobrecida e bem educada. Queriam, todos, ordem. E, por isso, rapidamente se converteram, naquele final de 1920, em fascistas. Menos um partido político, mais um movimento vigilante, os faci propunham-se a impor a ordem que o Estado não conseguia construir. Mas havia, em Ferrara, outra diferença, Ítalo Balbo. Se os fascistas em seus primeiros 2 anos haviam tido inúmeros embates com socialistas, os confrontos eram erráticos. Balbo sistematizou. Em 17 e 18 de fevereiro, saiu em nova missão contra sindicatos nos subúrbios rurais de Ferrara. Voltou tendo perdido um homem e matado 2. Entre janeiro e março, promoveu 57 ataques contra sindicatos e cooperativas. Em 25 deles, incendiou os prédios. Não raro, mandava sequestrar os líderes de trabalhadores e os mantinha cativos até que renunciassem ao cargo. Um de seus truques favoritos, dado o humor cáustico, era forçá-los a tomar óleo de rícino, o extrato de semente de mamona que provoca diarreias terríveis. Morreram ao menos 12 pessoas, para o número de embates, e pela fama agressiva, pouco. Balbo estava mais interessado no teatro, na imposição de medo pelo rito daqueles homens de preto que chegavam perfilados a cantar. Su, compagne un forticiere. Marciam verso l'avenire. Siam falangi audaci e fieri. Pronte a usare, pronte a ardire. Giovineza, Giovineza. Primavera de Bellezza. Neofascismo e com acento grave la salveza. De la nostra libertà. Venham, companheiros em fortes